Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de agosto. Hoje é sábado, nós estamos na 20ª semana do tempo comum. Somos convidados a acolher a palavra de Deus e fazer com que a palavra se torne vida em nós. Somos convidados a este passo, a este caminho, a esta vivência. Você que está chegando ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós somos convidados então a refletir este Evangelho e olha que palavra mais forte. E nós precisamos, sobretudo, pedir ao Deus da vida que este erro não se incorra em nossa vida. O Senhor que fala: deem ouvido, escutem tudo o que os mestres da lei e os fariseus dizem. Eles são intérpretes da lei. No entanto, não imiteis as suas ações. Então, o que o Evangelho de hoje nos convida a refletir? Palavra e ação precisam estar em comunhão, comum união. É fazer com que a palavra de Deus se torne viva, ela se encarne em nossa vida. Todos nós, sem exceção, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a este caminho, a este processo, a esta vivência. Os fariseus, os mestres da lei na época de Jesus, eles eram intérpretes da lei de Moisés. Eles conheciam a lei. Vale lembrar que, sobretudo, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, se tinham leis e preceitos que, somando tudo o que devia ser vivido, chegava ao extremo de 613 leis para o contexto. Leis e preceitos.
Então era necessário observar cada lei, preceito, normativa que se ia vivendo. Então vamos entender um pouco. Havia o decálogo, havia a lei de Israel. E desta lei foram se praticando, ou foram se interpretando aquilo que se dizia lei, e foram surgindo outros preceitos para o contexto, amados irmãos e irmãs. Para a vivência do povo de Deus. Tinham normativas, tinham orientações, tinham preceitos que muitas vezes eram inalcançáveis. Não se dava, não se tinha como viver. Por isso, então, esta crítica de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles amarram fardos pesados e colocam sobre os ombros dos outros. Mas eles, na verdade, não moviam nem sequer uma palha ou um dedo. Eles não viviam, eles não observavam. Isso é, para nós batizados, um grande chacoalhão. Isso é um convite constante a cada um de nós. Nós estamos vivendo de fato a palavra de Deus? Estamos sendo coerentes com aquilo que a palavra nos convida a viver? Com aquilo que a palavra nos encaminha a estar vivendo? Ou somos meros ouvintes e espectadores da palavra, mas quando na verdade éramos para estar vivendo e nós não o vivemos. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos, sobretudo na nossa vivência, nossa experiência de fé, procurar, de fato, abraçar a lei de Israel e vivê-la com todo o coração, tomando consciência, sobretudo, daquilo que a própria palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, na vivência, sobretudo, dos mandamentos da lei de Deus, da síntese. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então, duas tradições judaicas da antiga lei, Deuteronômio, amor para com Deus, e Levítico, amor para com o próximo. Amados irmãos e irmãs, nisso está a síntese. Nesta vivência se encontra o resumo. No capítulo 23, nós temos então esta orientação de Jesus. Escutem, façam o que digam, mas não os imitem, pois eles não vivem aquilo que dizem. Hoje, em nossa vivência de igreja, nós temos, amados irmãos e irmãs, inúmeros homens e mulheres que procuraram viver de fato a palavra. Por isso, nós, enquanto católicos, veneramos os santos da igreja. Vivemos, amados irmãos e irmãs, a dulia. Nós veneramos os nossos, olhamos para eles, para os homens e mulheres que procuraram viver o Evangelho, os preceitos evangélicos nesta vida e viveram de uma forma plena. Eles são para nós exemplos, para que possamos, ao olhá-los, também querer viver um caminho. Como dizia Santo Inácio de Loyola, se São Francisco foi capaz, eu também o sou. Olhando para esses homens e mulheres, tenhamos o ânimo e a coragem de ir ao encontro do Senhor, de nos unirmos a Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos buscar, diante daquilo que o Senhor vai nos falando hoje por sua palavra, daquilo que a palavra vai nos assegurando, então, buscar completamente o que está do outro lado. Se por um lado o mundo nos convida à grandeza, por um lado nos convida, amados irmãos e irmãs, ao reconhecimento, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida à humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida ao escondimento, no sentido de que nós não somos o centro é Jesus.
enquanto filhos e filhas de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados na humildade a anunciar, a proclamar e a testemunhar. Uma fé sem obras, dirá Santiago, é uma fé morta. Portanto, que a nossa fé plasme uma vivência conforme a vida evangélica, a vida do Santo Evangelho. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, neste sábado que é dedicado a ela, nos conceda a graça do dom da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.